Bem-vindos aos Ideais Podcasts gravados aqui no estúdio da Ideia Agência. Hoje estou aqui com o Fábio Fernandes. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer horário, né? Você escuta a hora que você quiser. É isso aí. O importante é escutar, assistir, bota lá no play, tira o vídeo, fica escutando só áudio depois. Hoje a gente está aqui com um convidado especial da GoPly, o Felipe Emanuel. Certo, Felipe? Certinho. Dê um oi pra galera aí. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você estiver ouvindo. Estamos aí. Pô, é engraçado que o Flávio fez um currículo e não falou, né? Vamos falar? Eu vou falar agora. Então fala aí. Posso falar agora? Não, o Felipe é um cara que tem mais de 15 anos de experiência, muito mais de 15 anos de experiência trabalhando. Ele pediu pra falar só 15 pra não revelar a idade. Exato. Já entreguei tudo aqui. Teve carreira com a Odontopages, né? A Black Tab. Sim. E agora com a GoPly, né? Exato. Fala um pouquinho de como você começou a entrar nesse ramo, um pouquinho da sua vida de estudo aí pra gente começar. Beleza. Gente, primeiramente, obrigado por estar me recebendo aqui. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando conteúdo, conhecimento. A primeira vez que eu já conheci vocês, já aprendi muito, então acho que a gente já troca experiência, isso é muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira, minha trajetória, minha formação é designer, então eu sempre fui muito focado em designer. Eu sou o cara que começou lá no offline, então, assim, por isso eu não quero revelar a quantidade de anos, de tempo, entendeu? Porque eu comecei no offline, fazendo panfleto, fazendo outdoor. CorelDRAW, nossa. Eu comecei naquelas versões lá. Então, assim, depois tive toda uma trajetória de migração por marketing digital. Era uma coisa que eu era um pouco relutante na época. Só que o meu sócio queria, não, vamos pro RD Station, cara, tá, não sei o quê. Eu falei, esse evento aí é modinha, esse negócio de marketing digital vai passar. E quando eu vi, era eu que tava ficando pra trás. Eu acabei migrando pro digital. E aí, quando eu gostei muito da vibe do digital, eu comecei a evoluir mais, estudar mais nesse sentido, aprender mais. Então, assim, só que eu sempre tive uma ideia, eu sempre tive muitas ideias, sempre fui muito criativo pra criar negócios, criar ideias. Então, eu tive agência em Londrina durante um período assim, desde quando eu comecei da agência até a agência ali, tinha em torno de uns 10 anos mais ou menos que eu trabalhei. Caramba. E aí, só que daí eu fui pra fora, morei um tempo na Inglaterra, um tempo em Portugal, e eu comecei a pensar muito em inovação, comecei a pensar muito sobre escala, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro fazendo menos. Essa foi a minha estratégia. E como designer, eu já tinha todas as ferramentas na mão. Então, a criatividade. Quando eu começava a criar um negócio, tive uma ideia, já criava o logo, já criava o site, já criava tudo, já tava funcionando. Coisas que o empreendedor hoje, quando ele precisa começar, ele tem que ir atrás de uma agência para fazer toda essa parte inicial para ele. É uma parte fundamental. E então daí eu comecei a pensar muito sobre a questão do digital, a questão de sites e tudo mais. Foi aí que surgiu a Black Tab. A Black Tab é uma empresa que nós temos hoje, que ela é específica para a terceirização de sites para agências. Então tem muitas agências hoje que não tem desenvolvedor interno. Isso é. Então ela contrata o nosso serviço e ela coloca o valor dela em cima. Então, por exemplo, nós temos agências que colocam o dobro do valor em cima do site que a gente pede, a gente tem um valor de tabela. Então, fecha com uma agência hoje, eu passo uma tabela para ela. Site institucional, site one page, landing page, todos os valores tabelados. E aí ele cobra quanto eles quiserem. Eu só peço para me avisar quanto que você está cobrando, para eu saber a qualidade que eu tô entregando. Porque às vezes já teve clientes que já teve cliente que tava cobrando 3 vezes mais o valor que eu tava entregando. E aí o cliente tava exigindo muita coisa. Eu falei, mas não foi isso que foi contratado, entende? Mas e aí depois da Black Tab a gente criou a Odontopages, que é uma startup focada em landing pages odontológicas. Nosso diferencial são landing pages por assinatura. Então a gente pega o dentista lá que, por exemplo, precisa fazer campanhas de marketing, mas ao mesmo tempo ele contrata uma agência e ele precisa de uma landing page boa e aí ele acaba pagando R$500 para um freelancer fazer uma landing page e acaba ele não tendo muita especialidade. Então o que a gente traz no Odontopages? A gente traz a especialização, porque nós sabemos como funciona o CRO, quais são as regras que pode aplicar, quais que não podem. A gente já entende dos conteúdos e o nosso modelo ali já é pré-formatado, a gente já sabe quais que dão resultado. Atualmente no Odontopages nós temos 200 clientes ativos. Legal. Então, assim, é uma recorrência, né? Eles pagam mensal pra gente dar o suporte pra eles, tanto a landing page quanto o suporte mensal. E também a GoPly, que eu gostaria de falar muito sobre a GoPly hoje, que é uma ferramenta, uma plataforma de gestão do Google Meu Negócio. Sim. O que ela faz? Ela automatiza o processo. Então, se você quer fazer a gestão do Google Meu Negócio, e ela é ideal para agências, porque o ideal é você contratar a ferramenta e você vender o serviço do Google Meu Negócio. Porque dentro da ferramenta, fazer o serviço do Google Meu Negócio em si, ele é um pouco chato. Ele é muito massivo, ele é muito assim, não é massivo que fala, você trabalha muito com a mão, você é muito manual. Muito manual, né? Manual, muito isso. operacional, né? Isso, acho que é muito operacional.
E só que daí ao mesmo tempo a GoPly veio para automatizar e ajudar as agências. Então você consegue ter uma automação de resposta de inteligência artificial automatizada, você consegue gerar as publicações já com IA, ela gera as 12 publicações, 20, 52 publicações se você quiser fazer o ano inteiro, só clicar lá ela gera para você e já deixa agendado. Então tudo isso automatiza o processo e traz resultados para você nesse sentido. O GoPly é o que vai estar no título, né? GoPly. Inclusive até, né, você falou no começo lá, né, que, poxa, a primeira vez que você conheceu, a gente já trocou uma ideia, você aprendeu bastante, a gente também aprendeu bastante com você, né, e até eu quero citar sobre isso, porque a gente falar sobre esse mercado, né? Que a troca de experiência entre os profissionais é importante, né? Então, você está trazendo agora, né, uma ferramenta que é solução para a agência. Então, inclusive, né? Pô, quando você veio aqui, eu falei, pô, nós precisamos fazer um podcast sobre isso aí, porque eu já tô parceiro seu nesse negócio, né? Nossa empresa já tá parceira da sua nesse negócio e a gente quer levar para os clientes essa conscientização, né? Falar para eles a importância, né, do Google Meu Negócio bem estruturado, né? Com esses reviews assim bem instantâneos, né? Com todo esse conteúdo que tem lá, né, disponível. Vamos falar um pouquinho do Google Meu Negócio, para quem não conhece, então, que eu acho que é aquela página que todo mundo tem e não sabe que tem. Exato. Né? A gente brinca aqui, a gente já falou uma vez aqui, né, no podcast, falando do Google Meu Negócio, que o pessoal às vezes nem sabe que tem avaliação, né, sabe que tem foto lá, o pessoal tá mexendo no Google, aparece, quem que postou isso aqui da minha empresa, né, cara? Sim, verdade. Quando a gente fala sobre post no Google Meu Negócio, a pessoa fala, eu nem sabia que tinha. Tem post no meu negócio, né, cara? Então assim, o que eu gostaria de falar, pro empresário que tá escutando a gente agora, tá assistindo esse vídeo, é muito importante. A gente tem que desmistificar o Google Meu Negócio. Primeiro, o Google Meu Negócio não é só aquela ficha que a pessoa preenche e fala, tá certo. Tem gente, profissionais por aí, que só cobram pra preencher a ficha e tá tudo certo. Só que é o seguinte, enquanto você tá só com a ficha preenchida, o seu concorrente tá mandando ver, atualizando, respondendo a avaliação, e aí ele aparece em primeiro e você não. Por quê? Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. O Google Meu Negócio é uma ferramenta que ela foi criada e o Google tá investindo para que as pessoas usem como se fosse mídia social. Então, assim, para ter atualização, para ter postagens, para publicar eventos, para ter respostas, interações de usuários e todas essas questões. Quanto mais você tiver conteúdos como esse, interações como essa, mais o Google vai entender que você é interessante e vai te ranquear mais alto. Caramba, ela é a rede social do Google que finalmente deu certo. Exato. Porque nenhuma vai pra frente, né? Não. Explodiu a cabeça. Enquanto o Google tava tentando fazer outras redes sociais, ele fez uma sem querer que deu certo. Exato. Agora, sabe um conceito que eu acho muito interessante? Tem um conceito que é o seguinte, quando tá todo mundo em um lugar... Posso contar uma experiência aqui, jogo rápido pra vocês? Favor, é o lugar certo. É o lugar certo. Vocês já jogaram paintball? Já. A minha primeira vez foi muito interessante. Foi lá no Catuaí ainda, quando tinha. Eu tô revelando a idade demais, cara. Lá no Shopping Catuaí, uns 200 anos atrás. E quando eu fui jogar o paintball, eu cheguei com uma galera lá, eu nunca tinha jogado, e o instrutor explicou pra gente como é que funcionava. O jogo é o seguinte, nós vamos dividir em 2 times. E o objetivo do jogo, olha só, o objetivo do jogo era que você pudesse cruzar o campo do adversário e colocar a mão no tambor. Esse é o objetivo do jogo. E aí eu pensei e falei assim, cara, beleza, né? Quando começou, todo mundo com medo, todo mundo se escondendo atrás do Fusca que tinha lá, das carenagens, dos negócios, tudo. A gente só atirando. Passou uns 5 a 10 minutos, eu percebi que todo mundo esqueceu do objetivo do jogo. Só queria atingir o adversário. Todo mundo ficou só atirando, cara. O negócio é só atirar. Eu percebi, cara, eu acho que todo mundo esqueceu igual eu esqueci. Aí eu falei assim, eu tive uma estratégia, eu falei assim, e se eu levantar e sair correndo igual um louco aqui no meio desse jogo e bater a mão no tambor, ninguém vai me acertar. Cara, eu fiz isso, eu larguei a arma no chão, saí correndo assim, bati a mão no tambor e ganhei o jogo. Eu falei assim, cara, é engraçado como que, o que eu quero dizer é que o empresário no jogo do empreendedorismo, ele começa a lutar tanto com as pessoas que estão falando pra ele, você tem que publicar todo dia, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E daqui a pouco ele esqueceu do objetivo principal dele. Cara. Se ele é um empresário local, ele precisa ranquear localmente, cara. Começa aqui, o jogo tem que começar O jogo tem que começar ali. Então, assim, quando a meta tá super povoada, o Google Meu Negócio tá começando agora. A galera tá começando a investir agora em Google Meu Negócio. Então, agora é o momento de você entrar, contratar a ID e fazer um serviço de Google Meu Negócio. Porque daí agora você vai começar a ranquear localmente. Você vai começar a crescer localmente. Porque ninguém tá investindo muito nessa área. Então, é isso que eu penso. Isso é uma estratégia muito interessante. As pessoas esquecem. No decorrer disso, você esqueceu por que você começou a sua empresa. É isso aí. Você esqueceu qual era o seu sonho lá no começo, de ter uma lojinha, de ter um comércio, de ter uma padaria. O Marcos, que é o meu sócio, ele fala bastante sobre fazer a estratégia do War, né, cara? Primeiro você conquista perto, pra depois você conquistar longe. Então você tá, né? E quando você fala de rede social, é uma coisa que é até uma dor grande, assim.
A gente tá aqui para resolver o problema do cliente, para Sim. tentar satisfazer ele o máximo que possível, mas também, né, para orientá-lo, né? Sim. Que talvez seja a primeira coisa que a gente procura fazer, porque até você também deve ter passado por isso. Sempre que a gente faz qualquer tipo... Às vezes as pessoas me questionam e falam assim, pô, cara, mas você fez uma consultoria, você não fez uma reunião para fazer uma proposta. Sim. Mas é que não tem como, dentro desse mercado digital, você ficar segurando algumas informações. Exato. Né? Depois que eu mando uma proposta para um cliente, ou depois que eu faço uma reunião com o cliente, ele pode sentar com outro concorrente e ter subsídio de informação para poder fazer a reunião dele dali para frente. Né? E a gente fica falando sobre a questão das redes sociais, né? O cara tá na meta, tá aquela concorrência, e a gente fala, pô, cara, like é vaidade, cara, seguidor é vaidade, vamos ser objetivo, né? Exato. Tem alguém clicando no seu anúncio, né? As pessoas estão se relacionando com você, teu conteúdo tem a ver com o que você realmente tá querendo, tá querendo mostrar pro seu cliente, Sim. né? A gente faz aquela analogia da dancinha do cirurgião Sim. plástico com o cardiologista, né, meu? Quem que pode dançar, né, meu? Sim. Você vai dar credibilidade pra um cara nesse nível, né? Então, Sim. né, meu, tem algumas coisas que é difícil, né? A gente passar pro cliente. Tem equivalência, né? Pessoal que tá querendo realmente virar um pouco influencer e tal, faz sentido, né? Mas pô, a gente que fala mais para o negócio local, né, cara? Sim. Não, eu A falo. gente não vê que beleza, às vezes pode fazer tal, uma descontração, mas é que a gente vê que não combina, né, cara? A gente sabe que funciona ou não funciona, ou a gente espera que saiba que não funciona e vê que não combina, né? Cara, é que a gente tem visto o seguinte, né? No caso a gente tá falando de Google, mas puxando um pouco pro Meta. É que é o seguinte, lá nas plataformas de audiovisual, né? Elas estão mostrando muito conteúdo. E a pessoa fica consumindo diversas coisas e achando que tem que copiar. Que nem você falou, pô, tem que postar todo dia, gravar todo dia. Cara, não é necessário, né? Sim. Faça com estratégia, faça com parcimônia ali, né? Entendendo o seu negócio e tudo mais, né? Então essas são as coisas que a gente reluta nesse mercado, né? E acaba esquecendo de ferramentas básicas Exato. como o Google Meu Negócio. Você lembra que tem que só bater a mão no tambor. O Só negócio bater a mão no tambor. corre lá e bate a mão no tambor. Hoje, o mínimo é preencher, então, o perfil, né? O mínimo Esse é o básico. É o básico, né, cara? É a mesma coisa de você tem que ter seu Instagram, você tem que ter um Sim. site, né, cara? É o básico do básico. Sim, Depois... uma estratégia da gestão do Google Meu Negócio você começa com a fundação e depois a estratégia de performance. Porque a fundação é os mínimos requisitos que o Google pede. Então, a GoPly hoje, vou falar um pouquinho da plataforma, posso falar? Claro. A plataforma é o seguinte, dentro da plataforma você consegue gerar um diagnóstico de tudo que está errado na sua conta. Porque é o seguinte, o Google não vai te falar que o seu site, ele tá só HTTP, não tá HTTPS. E isso é uma coisa que ele penaliza. E você tá achando que seu site tá no Google. Você fala, meu site tá no Google, meu negócio, tá tudo certinho. Só que às vezes não tá, entendeu? E então a plataforma vai te apontar isso. Fala, olha, foi até uma coisa interessante que eu tinha feito o Google Meu Negócio de um cliente, e antes de ter aplicado na ferramenta, quando eu coloquei na ferramenta, ela apontou que o site estava faltando o S. E como falta o S, ele vai ser um certificado de SSL. E aí o Google já começa a barrar, porque o Google não quer levar o usuário dele para uma página que não é segura. Se eu não me engano, ele tá barrando na pesquisa, ele não mostra mais. Opa. Desculpa, já bati no microfone. Ele não mostra mais, né? Ele tá penalizando tipo, no ranking, né? Também, Exato. né? Porque você tem que ter o certificado SSL, porque senão ele vai levar o usuário dele para uma página onde que não pode ser mostrado. Então isso gera toda uma frustração. Só rapidinho, alguns navegadores também, ele não abre mais acho que é o Safari, né? O Safari não tá mostrando mais. Não mostra. Quando você tenta entrar, ele já dá que não é segura e tal, então... E a gente entende um pouco mais de desenvolvimento, a gente sabe que ali é só um certificado SSL, mas o usuário não sabe, o cliente não sabe. Você tá entrando no site não seguro e tal. Não cara, seguro, deseja continuar, o cara, não. Mas, ô Felipe, eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso de Google Ads, isso, mais ou menos a idade que você tá falando aí que você tem. A idade do café. A idade do café, né? E, cara, tinha uma frase que me marcou até hoje, que é a seguinte, cara, qual que é a premissa do Google? Oferecer conteúdo de relevância. Cara, então essa base, cara, eu carrego até hoje. Então, por exemplo, quando eu falo pro cara, pô, você tem que ter um site, mas seu site tem que estar bem estruturado, tem que estar com certificado de segurança, né? Tem que ser construído, né? Às vezes, pô, a gente agora, as ferramentas evoluíram, né? Mas, pô,
teve uma época que todo mundo migrou lá pro... Como é que chamava aquele lá? De fazer site graça lá? É o Wix. No Wix. Todo mundo migrou Virou pro uma Wix. febre. Virou uma febre. Aí você pegava aqueles códigos do Wix, o cara não sabia, não tinha nome de página, não tinha nada. E o cara não entendia. Nem se fala mais em web semântica, né? Entendeu? Mas aconteceu sobre isso, né, cara? Foi uma fase que passou, né? Uhum. E aí a gente sempre falando pro cliente, cara, por que você não tá aparecendo? Porque lá funciona assim, e o certo é assado, né? Exato. Então, cara, essa premissa do Google aí, do Google Meu Negócio, de preencher os perfis, né, cara? E a ferramenta ajudando a validar pelo menos os critérios básicos ali, né? Pelo menos os básicos. Porque, por exemplo, na ficha, eu tava falando sobre o diagnóstico. Ele vai gerar esse diagnóstico e apontar cada detalhe, e isso é uma API oficial do Google. O próprio Google passou essa lista pra gente de coisas que precisam ser preenchidas para ranquear. Então, o que acontece? A ferramenta vai te apontar. Você acabou de conectar o seu perfil. Fala, olha, tá faltando logo, por exemplo. Aí você vai lá e coloca o logo. O seu site você colocou o Instagram, não tem site. Cara, dá um jeito, faz um site básico, contrata a ID, faz uma landing page, alguma coisa. Tá vendo? A ID vai estar aqui embaixo. Já falou 2 vezes, contrata a ID. Muito obrigado, muito obrigado. Patrocinadores oficiais. E aí, o que acontece? Com isso, você consegue identificar cada problema e você consegue corrigir os problemas. Porque o que é muito comum de quem começa a usar a ferramenta? O cara coloca a conta lá, meu Deus do céu, a pontuação tá 37, de 100 tá 37. A pessoa não faz ideia. Ela não faz ideia que o perfil dela tá tão ruim nas mídias sociais. A gente tava conversando com um empreendedor esses dias que participou da nossa palestra lá na CIL, e aí ele falou assim que quando ele fez um teste que eu falei pra ele. Ele foi dentro do estabelecimento dele, lá no local do estabelecimento dele, e pesquisou pelo estabelecimento dele, ele não apareceu em primeiro. Falei, cara, então tipo assim, porque um dos fatores de ranqueamentos mais relevantes do Google é a proximidade. Então se eu tô dentro da empresa e eu tô pesquisando, aparece teu concorrente, sinal que você tá muito ruim no Google Meu Negócio. E são coisas que a ferramenta pode te ajudar. Ela vai te dar esse diagnóstico, você consegue ver tudo que tá errado e você começa a corrigir. Depois que você corrigiu, aí tem as partes de performance. Por exemplo, uma coisa muito interessante, eu quero entregar alguns entregáveis aqui pro pessoal também poder fazer, né? Se você tá assistindo a gente agora, tem uma conta do Google Meu Negócio, faz esse teste. O Google também, ele valoriza muito o conteúdo local. Então, por exemplo, quando você vai fazer foto do seu estabelecimento, ou do seu produto, ou do seu serviço, qualquer coisa que você for fazer para colocar no Google Meu Negócio, experimenta pegar o celular, tirar uma foto com o GPS ligado para as coordenadas serem gravadas nas fotos. E aí você sobe diretamente do celular no Google. Por quê? Porque o Google vai entender assim, poxa, essa foto foi tirada dentro do estabelecimento, então é sinal que essa foto é real. Essa foto não é IA, essa foto não é um produto criado ou uma coisa assim. Então essa foto é real, eu vou ranquear mais esse perfil porque ele tá mostrando bastante conteúdo local. Legal. Só que daí o que acontece? Você pode fazer isso manualmente, mas dentro da plataforma, nossa plataforma hoje da GoPly, qualquer foto que você sobe por lá, ele já insere as coordenadas automaticamente. Então, por exemplo, vamos supor, vocês aqui hoje vocês fazem a gestão do Google Meu Negócio, se o cliente manda para vocês as fotos pelo WhatsApp. Quando manda pelo WhatsApp, já caiu tudo, já saiu as coordenadas. São as coisas que, né, são editáveis só para aqueles editores de metas. Exato. Exif, né? Dentro do arquivo tem vários tipos de coisas que a gente não consegue ver. São metadados. São os metadados da imagem, né? Não aparece pra todo mundo, né? Exato. Aí quando você joga pelo WhatsApp, ele perde tudo. E aí, quando você sobe diretamente no Google, você acaba perdendo aqueles dados que são importantes. Então isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas é um fator de ranqueamento riquíssimo. Porque isso ajuda muito o Google a entender que o seu local existe. Porque o Google, eu costumo dizer assim, o Google não vai na sua loja e vê que você existe. Nossa, rapaz, que bacana que essa loja, que legal. O Google não vai fazer isso, ele vai ler dados. Então, quanto mais dados reais e mais dados locais você colocar, mais ele vai entender que você é um perfil que existe, você é um perfil que está... porque assim, imagina um negócio. Tem muitas empresas que fecham hoje. A empresa fechou, quebrou, e ele deixa o Google Meu Negócio ativo. O que acontece? O Google, então, não sabe exatamente qual empresa está ativa e qual que não está. Como que ele vai medir isso? Quem estiver constantemente atualizando. Receber uma avaliação, você foi lá e respondeu. Você foi lá e postou uma foto nova. Você fez uma publicação. O Google fala, peraí, esse cara aqui tá ativo, ele tá valendo aqui. Então, quando alguém faz uma pesquisa, ele acaba entregando, né, esse cara que tá precisando. Que legal. Né? Ele já tá ranqueando porque ele tá ativo. Então, acho que esse é um fator principal nessa questão. Pode perguntar? Não, pode continuar. Não, eu só ia continuar sobre a ferramenta. Eu ia perguntar assim. Eu ia dar um passo antes, mas pode falar, o que você falou? Eu ia perguntar do 360 dentro da imagem. Tá, pergunta aí, tá falando de imagem ainda, né? Cara, isso é massa, hein? Então, isso é massa. Fala um pouco pra gente. Tá, o 360... o 360, o Google valoriza muito também.
Porque, como eu falei, tudo que você consegue mostrar que é real, vai ranquear mais. Então, se você tiver a possibilidade de fazer o 360... Que é você contratar uma empresa... Você contratar uma empresa... câmera 360? Tem várias empresas, tipo a ID, por exemplo, pode fazer, entendeu? Eu tô só jogando pra cima de vocês. Não, mas a ID tem câmera 360 pra fazer esse tipo de serviço. E isso é uma coisa que vai ajudar a ranquear bastante também, assim como eu falei sobre conteúdo local. Se você tem a possibilidade, o Google, ele quer se mostrar, entendeu? Ele quer mostrar pro usuário dele que ele tem todas as informações. E ele fica muito chateado quando ele não tem informação. Por isso que daí ele vai te jogando pra baixo. Meu, se eu não tenho informação... Né? Então eu quero ter a informação. Então, se eu entro numa página, vamos considerar o seguinte, você e seu concorrente estão praticamente iguais. Mesma quantidade de avaliação, mesma nota, mesma quantidade de fotos, tá? Mas de repente você tem o 360 ali. Cara, você vai subir. Seu concorrente vai ficar para baixo. Então, se você pensar que cada ponto importa, você vai entender que é importante cada coisinha, que é um detalhezinho mínimo. Ah, esse aqui não é tão relevante. Cara, tudo é relevante. Todas as informações são relevantes, por mais que seja pouco, mas ele vai te ajudar. É igual, você já viu os ciclistas, que naquela competição? O cara no último momento, ele estica, ele coloca lá pra trás. Por quê? Porque 1 milésimo de segundo, uma pontinha que der ali, o cara ganha. Então, isso tem muito a ver com isso. Às vezes, uma pequena ação que você fez pode fazer você ganhar do seu concorrente. E qual que é o detalhe? Agora as pessoas perguntam assim, vamos entender o porquê que é tão importante estar em primeiro. Por que é tão importante? Porque o fato é o seguinte, os 3 primeiros que aparecerem na pesquisa são os 3 que vão levar o cliente. De 4 para baixo, na verdade de 5 para baixo ninguém já quase nem vê. É a mesma do esquema da pesquisa das páginas. Quantos que entram na segunda página? Exato. Então o que acontece? Porque através da ferramenta eu consigo gerar um relatório que eu vejo a quantidade de visualizações que o perfil teve. Quando a gente acaba de pegar o cliente, por exemplo, assim, a gente consegue ver pela plataforma e viu que ele tá ali em 20º, por exemplo, você vê que ele tem tipo 300 visualizações. Cara, 300. Aí, quando a gente faz um bom trabalho, às vezes as agências fazem um bom trabalho e começa a subir, o cara começa a subir. Quando ele começa a aparecer em terceiro, ele já tá tipo assim, com 700 visualizações. Ele começa a ser mais visto. Então, o segredo é o seguinte, só pra gente não complicar muito com o Google Negócio, vamos simplificar. Você precisa fazer ações pra aparecer mais, porque aparecendo mais você tem mais visualizações, tendo mais visualizações você tem mais chances de gerar negócio. É isso aí. Então, esse que é o negócio. Você precisa aparecer mais. Pra aparecer mais, você precisa estar atualizado, precisa estar constantemente. É a mão no barril. Então, bate a mão no tambor. Falei que eu ia dar um passo atrás, porque assim, você falou agora há pouco assim, porque o Google não sabe se a empresa fechou ou não. Exato. Mas ele sabe que ela abriu, né? Ele sabe que ela abriu. Isso é legal. Isso é bacana. Não, porque os perfis, né? Aquele papo que você falou no começo lá, né? Os perfis são montados, né? Eles são montados automaticamente, né? Até tem uma lá, se você é dono desse perfil, pode fazer o requerimento para você, né? Reivindicar ele, né? Exato. Tem isso aí, né? Fala um pouco sobre isso, então. Então, realmente, você tem razão. O Google, ele sabe que a empresa abriu e ele já quer que alguém faça alguma coisa para aquele negócio. Lembra que eu falei? Ele não criou o perfil pensando no empresário. Ô, empresário, vou criar para você o perfil. Tá? Não, ele pensou no usuário dele. Se ele criou aquele perfil, você sabe por que ele criou? Porque os usuários já estão buscando por aquela empresa. As pessoas já estão procurando ID, agência ID em Rolândia, por exemplo. Eles já estão pesquisando. Se você não criar o perfil, ele vai criar para você, porque ele precisa entregar para o usuário dele. Então, se a gente entender, a partir do momento que a gente entende essa lógica, a gente para de brigar com o Google. Eu preciso entender que o que é precioso para o Google é o usuário dele. Se o usuário dele é importante, eu vou fazer de tudo para poder agradar o usuário dele. Então, eu vou colocar uma foto de boa qualidade, eu vou atualizar todas as informações, eu vou criar todos os conteúdos, eu vou deixar isso bem atualizado, porque na hora que o Google vê que eu fiz um bom trabalho, um bom menino, ele vai falar assim, vou entregar pro meu usuário porque esse conteúdo é legal, esse conteúdo é interessante. Então, acho que isso é uma lógica que quando a gente entende, a gente para de brigar com o Google. Por que eu não tô crescendo? Mas eu faço isso, mas aquilo, por que eu não tô crescendo no Google? Cara, entende que você tem que agradar o usuário. Se você agradar o usuário, o Google fica feliz. O usuário é como se fossem os filhinhos da mãe, entendeu? Então, tipo assim, a mãe vai ficar feliz, eu cuido dos meus meninos. Enquanto eles estão felizes. Cara, fala um pouquinho dessas automações que tem dentro do Google Play. Por exemplo, você falou das respostas automáticas, dos posts. Olha, né? Essa é uma excelente pergunta. Tem que vir mais aqui, cara. Não, eu gostei do gancho. Como que funciona? Antes disso, eu vou contar uma historinha. Como que eu comecei, quando a gente gostou do Google Play. A gente gosta de história, né? Gosto de história. Quando eu tive a ideia de gerenciar Google Meu Negócio, eu peguei e falei, cara, eu vou começar a vender. Aí eu peguei, em uma semana, cara, levantei um faturamento de 5 mil reais. Eu liguei pra uma galera e falei assim, olha, eu vou fazer o Google Meu Negócio seu que tá ruim e tal, não sei o que, e fechei 10 clientes. Isso na mão? Na mão, na unha.
Aí acontece, eu comecei a fazer. Só que na hora, depois que eu vendi, porque primeiro eu vendo, depois eu vejo se funciona. Aí acontece. Aí eu, Conhece o cara assim? Porra! Só conheço o cara assim, na verdade. Né? depois que eu vendi, eu falei, agora eu vou sentar aqui e agora eu vou fazer o Google Meu Negócio desses caras. E aí eu me ferrei, que eu vi que era muito trabalhoso, cara. Nossa, cara, ficar entrando em Google Meu Negócio por Google Meu Negócio, atualizando um por um, respondendo avaliação, criando publicação manualmente ali, cara, foi uma chatice. E aí foi quando eu conheci já conheci o Fabiano. Qual ano isso? Foi ano passado. Ano passado. Ano passado. É recente, né? Foi recente. E eu, cara, tipo assim, eu até fui atrás de outras ferramentas, que tem ferramentas no mercado hoje que fazem diagnóstico e tudo mais, só que ela não te deixa gerenciar o perfil de dentro da ferramenta. Você gerencia assim, ó, ele te dá o diagnóstico, só que depois você tem que ir uma por um lá no Google Meu Negócio de cada um deles e atualizar as informações que estão faltando. Entendi. E eu falei, cara, isso é muito chato, cara. E tipo assim, todo dia eu tinha que atualizar, porque assim, eu vendi falando que a gente respondia com IA. As avaliações. E tipo assim, era com IA, só que eu tinha que apertar o botão. E aí, só que eu tinha que fazer o quê? Todo dia de manhã eu tinha que acordar, primeiro horário, clica em atualizar o perfil, demorava um pouquinho pra carregar. Atualizou o perfil, tem avaliação ou não? Não tem. Então vamos pro próximo. Clica, espera atualizar. Tem avaliação? Tem 3. Então clicar, gerar, enviar. Gerar, enviar. Só que demora, porque a IA tem que pensar e tem que responder, né? E aí o que acontece? Só que eu falei que não, era automático, responde na hora e tal, não sei o que. Cara, eu vendi assim primeiro, depois eu fui lá e fui fazer manualmente. Então foi um trabalho que não compensava. Eu compensava eu ter falado, galera, não deu certo, um abraço pra vocês. Só que daí quando eu falei com o Fabiano é um grande amigo meu, eu falei, cara, tô com essa dor. Ele falou assim, cara, eu vou ver se consigo criar alguma coisa pra você. E aí ele criou uma plataforma e me mostrou. Falou assim, cara, o que você acha disso aqui? Foi o MVP, assim, né, a primeira ideia. E ele me mostrou que o Google Meu Negócio podia ser gerenciado de dentro da plataforma. Eu falei, isso aí pra mim já valeu. Eu falei, quanto você quer? Eu falei, quanto você quer que eu já quero contratar? Aí ele falou assim, e outra coisa, a avaliação a gente consegue deixar ela no automático. Então você não precisa mais ficar olhando. Uma dificuldade também, nessa outra plataforma que eu tava usando, eu tinha que entrar cliente por cliente e atualizar pra ver se tinha nova avaliação ou não. E isso levava tempo. Eu perdi 1 hora da manhã todos os dias, só pra ver se tinha avaliação ou não. Você tinha que logar e tal. E era... Não, já era logado, só que Uhum. você tinha que clicar no perfil e esperar ele carregar as informações do tá. Google. Então esse processo de carregamento demorava. Aí depois quando ia responder, demorava pra carregar, demorava pra responder. Então em torno de 1 hora por dia eu gastava com esse produto. E eu pensei, não vale a pena, porque é muito trabalho. Só que o que o Fabiano fez? Ele conseguiu fazer com que dentro da plataforma eu conseguisse em um lugar só ver se todas as avaliações só as novas, eu não preciso atualizar. Então eu entro na plataforma, eu vejo se tem nova, tem. Se não tem, não preciso fazer nada. Aí eu falei, isso já me ganhou. Eu falei, quanto que você quer? Ele falou, não, vamos ser sócio, vamos montar a plataforma. Eu falei, a gente começa a ajustar, a gente vai montando, ele é desenvolvedor, ele vai desenvolvendo e eu ia dando pra ele ali as expertise do mercado. E então a gente começou com essa ideia e através disso a gente conseguiu automatizar vários processos que ficaram viáveis. Aí eu falei, cara, agora dá pra atender. Agora dá pra entender. Por quê? Porque o Google Meu Negócio, ele é um serviço que o empresário ele tem que entender que é um ranqueamento local, mas o resultado, ele não é imediato. Ele é um trabalho a longo prazo. Então, quando você vai contratar um serviço de Google Meu Negócio, ele é muito barato. Só que também você tem que entender que você está pagando uma coisa mais em conta, porque o seu resultado vai ser um pouco mais a longo prazo. Mas ao mesmo tempo, quando o resultado é a longo prazo, ele é mais consistente. Com certeza. Então, quando você atinge esse resultado, ele é um resultado que é muito difícil ele retroceder. Então, você vai ter um resultado mais longo, mas mais duradouro. Diferente do tráfego pago, que você tem um resultado imediato. Impulsionei agora, já recebo. Outra coisa que você falou que acho que é importante aí, que é, por exemplo, o review, a avaliação ali, né? Você tem que... Quanto mais rápido você responder, mais o Google sabe que você está dando atenção lá, né? Exato. Então por isso que você falou, eu entrava todos os dias e tinha que ver. Exato. Você podia entrar uma vez só por semana, só que daí ia dar um delay grande ali, Exato. o Google lá, o cara não tá dando atenção nisso aqui, né? Exato, porque o Google pede que seja respondido. O Google pede que seja respondido dentro de 24 horas. Aí, ó. É por isso que todo dia de manhã eu fazia. Cara, é mais exigente que o Reclame Aqui, né, cara? E pior que ele aqui manda, né? E aí o que acontece? Só que daí, como eu percebi que tinha que ser respondido, então eu fazia isso todo dia de manhã. No Google Play hoje, a IA responde em 1 hora. Dentro de 1 hora. E ela só demora 1 hora porque a gente queria que fosse instantâneo. Ela só demora 1 hora porque o Google, o webhook lá, oficial do Google, demora 1 hora para enviar. Então, assim, tanto é que você pode perceber. Quando você administra um perfil, você recebe o e-mail que alguém te fez uma avaliação, você pode olhar a hora que a pessoa fez a avaliação. O Google te mandou e-mail 1 hora depois, 2 horas depois.
Então, ao mesmo tempo que ele manda esse e-mail, a gente recebe a informação, a IA lê a avaliação e ela responde. Isso é legal também, tá na automação e ela responde com contexto. Então, por exemplo, assim, não vai ser uma resposta genérica, tipo assim, obrigado pela avaliação. Não, vamos supor que você fez uma avaliação lá, olha, a agência ID é muito, muito top e eu gostei muito do atendimento do Flávio, por exemplo. Aí ele... então, Todos sobre o Flávio são assim. Tá vendo? 100%. Aí, o que a IA vai fazer? A IA vai falar assim, vamos supor que foi o Fábio que avaliou. Ô, Fábio, obrigado por ter avaliado o nosso perfil e tal. Que bom que você gostou do atendimento do Flávio. O Flávio é um excelente funcionário aqui nosso e tal. Então... Semana que vem você tá aqui de volta. Tá vendo? Então, a IA, ela vai ler a mensagem e vai responder com contexto, vai marcar, vai responder a pessoa, mencionar o nome da pessoa. Então, não é uma avaliação engessada. É uma avaliação realmente humanizada. E se for uma avaliação negativa? Vamos lá. Então, o que acontece? Dentro da plataforma, você pode... tô gostando das suas perguntas. Eu vou levar ele comigo nas palestras. Ele é o host aqui do programa. Eu sou só o comentarista. Entendi. Vou levar ele nas palestras, viu? O que acontece? Dentro das avaliações, você pode selecionar, você pode configurar se você quer que todas as avaliações sejam respondidas pela IA automaticamente ou se você quer especificar algumas estrelas para você monitorar. Então, vamos supor, de 5 a 4 estrelas, ele já responde automático. Isso já é padrão do sistema. Só que você pode, de 3 estrelas para baixo, ele não responde porque é uma avaliação negativa, então ele espera você ler primeiro. Então ele vai te notificar dentro do sistema, falar, você recebeu uma avaliação, 3 estrelas, você vai ler a mensagem. Se você vê que a mensagem foi simples, foi um problema fácil de resolver, você não vai entrar em contato com aquela pessoa, você pode responder ali mesmo, gera a resposta com IA e ela responde. A resposta com IA, ela é gerada com empatia, com profissionalismo e com disponibilidade. Então, esses são 3 pilares que a gente costuma falar sobre a resposta negativa. Vou mais um entregável aqui. Você vai responder uma avaliação negativa, você tem que responder com empatia, profissionalismo e disponibilidade. E tem que responder, né? Isso é importante, tem que responder. E tem que responder rápido. Uhum. Porque assim, e como é que funciona? Eu vou dar um exemplo agora desses 3 pilares. Você responde com empatia. Então você fala assim, Fábio, sentimos muito que nós não conseguimos atender a sua expectativa nesse produto. E aí você vai falar com profissionalismo, porque os nossos produtos, eles são feitos com muito cuidado e muito carinho para cuidar dos nossos clientes. E aí, no final, a gente coloca disponibilidade. Então, entre em contato com a gente pelo número tal, já coloca o número que já puxa diretamente da conta, pelo número tal, pra gente tentar resolver o problema. Cara, essa resposta, ela é feita não pro Fábio, que fez a avaliação negativa. É feito pro próximo. Pro cara que vai ler o Google Meu Negócio. Eu dei uma palestra na CIO e eu tava falando sobre Google Meu Negócio, sobre avaliações negativas. E o cara falou, teve uma pessoa que levantou a mão e falou bem assim, eu quando quero saber se um lugar é bom, toda vez que eu vou no meu negócio, eu vou só nas negativas. Olha só. O cara vai ler só as negativas, o cara não quer ler as positivas, não. Então, assim, quando a pessoa vai ler a negativa, vai depender muito de como a empresa se comporta, como que a empresa se porta, porque isso gera também o comportamento, a visão que você tem da empresa, se a empresa é uma empresa séria, se a empresa é uma empresa dedicada, ou se é uma empresa que baixa, cara, que fica lá discutindo com o cliente, fica falando... Nossa, isso aqui, tipo, né, é muito ruim. Então, o que a gente costuma fazer você pode configurar, se a sua empresa for uma empresa que dificilmente tem avaliações negativas, são avaliações mais simples quando é negativa, sei lá, são coisas que não exigem tanto assim, cuidado, tanto investigação, porque eu tô falando isso porque tem empresas, por exemplo, que na área médica, que o cliente vai lá e coloca que ele teve que pagar R$300 por uma taxa que ele tem plano e tal, o cara começa a reclamar um monte de coisa. Aí acontece, aí eu conversei com o cliente falou, não, o que acontece foi o seguinte, o plano dele não cobre. O plano dele só cobre a consulta, mas não cobre um certo tratamento lá que custava R$300. Eu falei, tá, então beleza. Então, nós vamos montar uma resposta com esses 3 pilares. Vamos começar com a empatia, poxa, uma frustração, infelizmente ia acontecer isso. Vamos falar o profissionalismo, olha, a questão do plano dele, infelizmente o plano não cobre, então a gente não consegue fazer isso pra você de graça, porque o plano não cobra. E aí depois falar a disponibilidade, ó, entra em contato com a gente, vamos ver se a gente consegue conversar de alguma forma e tentar resolver. Parcelamento? Geralmente os clientes não entram em contato depois. Mas o importante... Porque também às vezes o cara só queria botar pra fora, né, cara? É verdade, né? Mas ó, é super importante você estar falando, porque, por exemplo, as pessoas acham que as respostas negativas não vendem, né? Mas vendem. Entendeu? As avaliações negativas talvez ajudem você a vender. E você falar que ela ajuda você a melhorar o seu negócio, né? Exato. Então, é por isso que é importante, né? Independente da situação de como foi o atendimento, você pedir para todo cliente, ó, faça uma avaliação nossa lá, né? Exato. Porque você tá aprendendo coisas que você pode melhorar no seu
negócio. Uhum. E no fim das contas, né, uma resposta nesse nível que você tá falando, poxa vida. E eu, principalmente, eu leio muito avaliações negativas, mas eu gosto de julgar. Aham. Porque, assim, às vezes, por exemplo, assim, você vê que a avaliação negativa do Flávio lá no restaurante, ele falou que o garçom atendeu ele mal. Uhum. E eu não tô preocupado com o atendimento, tô preocupado se a comida é boa. Isso aí. Então, Então, é justamente isso. Então, por exemplo, você falou que o cara levantou a mão lá na CIO e falou, ó, eu vou pelas negativas. Cara, ele não falou que ele não vai nos lugares que tem negativa. Exato. Ele vai olhar como é que foi resolver esses Exato. problemas. Até porque tem uma pesquisa que revela que a nota 4.9 é mais confiável do que a nota 5.0. Com certeza. Por quê? Porque a gente entende que ninguém é 100% perfeito. É. Então, se o estabelecimento chegou no 4.9 é porque ele tá muito bom. Ele tá entregando, tá tentando fazer o máximo dele. Porque, assim, lidar com gente é normal. Lidar com gente você vai ter problema. E tem gente, cara, que às vezes reclama... Cara, por exemplo, a gente tem um cliente na Inglaterra que ele tem aquele Bubba Mix, sabe? E às vezes a pessoa vai, nunca experimentou o negócio, chegou lá e pediu um diferente, tomou e falou que não gostou. Cara, aí, tipo assim, a nossa resposta pra ele, assim, eu conheço o estabelecimento, é o melhor que tem, cara. É muito bom esse Bubba Mix. E aí o que acontece? A gente tem que explicar pra ele que é um chá que é autêntico de Taiwan, é feito com uma receita original, o matcha dele é japonês, é um negócio realmente feito, a receita é rigorosa pra manter a tradição original. Então, talvez, o que aconteceu foi que ele não tá acostumado, não tá muito adaptado com o paladar dele. Então, assim, é uma coisa que é chato a pessoa fazer a avaliação desse sentido. Mas teve uma situação que eu falei com o cliente, que a gente teve mais uma avaliação negativa, que a pessoa foi lá e reclamou, porque a pessoa era chinesa e a atendente também era chinesa. Só que a atendente não quis falar mandarim com ela, não falou de mandarim com ela. E aí eu perguntei pro cliente o que aconteceu. Ele falou assim, é porque ela é nova, ela nasceu na Inglaterra, ela não fala muito bem mandarim. Então assim, e o cliente que foi lá era idoso. E ele queria que ela falasse mandarim com ele. Então, tipo assim, é uma avaliação negativa que não faz sentido nenhum. Tipo assim, eu vou chegar eu vou ler uma avaliação dessa e falar, cara, isso não interfere em nada pra eu ir no lugar. Não falo mandarim. O cara falou assim, pra mim tanto faz, cara, não vou conversar em mandarim mesmo. Então tem muito isso, sabe? A avaliação negativa, eu costumo dizer que você pode usar uma avaliação negativa pra transformar em vitrine do seu negócio. Legal. Porque você pode pegar uma avaliação negativa e falar bem assim, Flávio, sinto muito você não ter gostado do nosso chá, até porque o nosso chá, ele é feito com uma receita original de Taiwan, nós fazemos com produtos frescos, tal. Eu começo a divulgar o meu produto em cima da sua avaliação, Tem que entendeu? saber vender. Aí a pessoa que chega, já que a atenção está na avaliação negativa, vamos encher de informação Vamos ali. florear ela. Então isso é muito importante. Depois que uma nota tá mais baixa, assim, tem algo que se possa fazer, cara? Tipo, Conseguir mais avaliação pra subir pra posição. Exato. Esse é o caminho, então, né? Sim, o que eu costumo dizer é o seguinte, a avaliação ela tem que ser pedida constantemente. Por quê? Porque a avaliação é a chave do crescimento do Google Meu Negócio. Então você tem que pedir constantemente avaliações. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho vergonha. Cara, existem vários métodos para você pedir avaliação. Você pode colocar uma plaquinha, você pode colocar um bombom. Eu fui fazer uma tatuagem esses dias, tinha lá uma caixinha com um bombonzinho, ó, faça uma avaliação e ganhe um ouro branco. Cara. Onde você foi tatuar aqui? Tem um cliente nosso que ele fala assim, sua avaliação vale ouro, daí tem um ouro branco. Legal, tá vendo? Bacana. Então, tipo assim, existem várias formas que você pode pedir. Agora, eu gostaria de entrar um pouco nessa questão da avaliação. Porque, como é ouro pra gente, vale muito pro perfil, muita gente não entende ainda como pedir avaliação. Porque se você pede avaliação de graça, vamos supor assim, avalia a gente. Tem uma plaquinha na recepção da clínica odontológica. Vou falar um pouco sobre odontologia? Claro. Então, a gente tá bem dentro desse mercado. Então, vamos supor que na clínica odontológica tem uma plaquinha, avalie no Google. Aí na hora de a paciente já fez o tratamento, tá pagando e a secretária pede assim, você pode avaliar a gente no Google? Vamos imaginar o seguinte, nós que trabalhamos com agência, nós somos músicos, somos criativos, temos muitas ideias, então se eu pedir pra você fazer uma avaliação, você vai pensar em alguma coisa. Tem pessoas que não estão nessa mesma energia, nessa mesma frequência que a gente tá. Sabe qual é a avaliação que ela vai fazer? Ela vai entrar em desespero. Fala, o que eu falo? Porque eu não quero parecer idiota e falar uma coisa besta, mas ao mesmo tempo eu não sei o que falar, eu não sei se eu falar isso vai agradar, então a pessoa coloca excelente profissional. Putz, é a pior avaliação que tem, cara, excelente profissional. Então o que acontece? O que a gente recomenda? Se a avaliação do seu negócio vale ouro pro seu negócio, investe nisso. O que eu sempre recomendo para os dentistas. Dentro do seu consultório, quando você terminou de fazer o tratamento da Dona Maria, acabou de finalizar o tratamento, e você finalizou, está tirando as luvas. Falei, Dona Maria, como é que você está se sentindo agora? Eu batendo aqui no microfone.
Ô, dona Maria, como que você tá se sentindo agora? Ela fala assim, ah, meu filho, eu tô muito bem agora com o novo implante dentário que eu fiz. E aí você pergunta assim, e a senhora tá conseguindo comer agora? Ah, eu tô conseguindo. O que a senhora gosta de comer, que a senhora não tava comendo antes? Ah, eu gostava de comer torresmo. E agora, não tá, agora eu posso comer torresmo. Nossa, que gostoso, hein, dona Maria? Então a senhora vai comer um torresminho hoje? Ah, hoje eu vou comer um torresmo. Você entra numa conversa, você começa a alimentar ela com as informações que você quer que ela coloque, né? TNL do É o amigo do Adriano Vai Moleiro. chamar o Adriano Moleiro aí. É o amigo do Adriano Moleiro. E nisso você consegue levantar informações e você começa a atualizar ela do briefing que você quer. Então aí acontece, depois que você falou assim, então vai comer um torresminho hoje, dona Maria? Ah, eu vou comer um torresminho. Dona Maria, eu só vou terminar de finalizar o seu prontuário, às vezes nem tem prontuário nem nada. Você poderia falar isso para os nossos seguidores, seria tão legal se você falasse que você fez implantes dentários e agora você vai poder comer torresmo, né? Você pode fazer aqui, ó, eu escaneei aqui o código, né? De repente, como se for uma idosa, você ajuda, se for uma pessoa mais nova, você sabe que a pessoa consegue fazer. Pronto, a pessoa já sabe o que falar. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar e falar assim, nossa, o doutor Flávio é muito gente boa, eu fiz um implante dentário com ele e agora eu posso comer torresmo. Por que isso é importante? Porque a palavra-chave precisa estar na avaliação. Então, quanto mais avaliações eu tenho com implantes dentários, quando alguém pesquisa implantes dentários no Google, é mais likely, é possível que alguém que o seu perfil vai ranquear. Então, você saiu de uma avaliação que era excelente profissional, que não ranqueia nada, para uma avaliação rica. Primeiro que ela não só agrada o Google pela palavra-chave, mas ele também agrada quem tá vindo. Imagina, a pessoa que tá olhando a avaliação do doutor aqui, de repente a senhorinha falou que agora pode comer torresmo, ela falou assim, também gosto de torresmo. Dona Maria, onde a senhora comprou esse torresmo? Viu? Vamos partir para mais uma outra, que tem uma outra coisa legal dentro da ferramenta, que é aquele mapa, né? Indicativo, né? Legal. Fala um pouco sobre aquilo lá. Tô vendo que vocês estão muito por dentro. Então, o mapa funciona o seguinte: o mapa ele faz um levantamento na sua região, no seu local, mostrando quais são as posições dos 20 negócios na sua região. Dentro dessa ferramenta, você consegue ver a posição que você aparece nas buscas do Google. E isso é interessante por quê? Porque você consegue ver o que você está fazendo de errado, você consegue analisar os concorrentes, porque, por exemplo, dentro do mapa vai mostrar quem são os 5 primeiros. E se você tiver em terceiro? Você tem que analisar o que o primeiro e o segundo tá fazendo. Então você pode ir no perfil deles e analisar, estudar, ver o que eles estão fazendo, ver qual categoria eles fazer uma avaliação negativa? Olha, tem gente que faz. É bem possível, tem gente que faz. Mas o que eu costumo dizer, você consegue entrar no perfil do seu concorrente e ver qual categoria que ele tá competindo. Porque às vezes, e tem muito a ver que o Google Meu Negócio é muito difícil de categorizar, porque as categorias são pré-definidas. Então, por exemplo, eu tenho uma startup de landing page odontológica. A categoria que eu tô, agência de marketing. Não tem landing page. Porque não tem uma categoria de criador de landing pages, ou desenvolvimento de landing pages, ou desenvolvedor de landing pages. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiramente, fazer uma busca, entender quem tá na minha região, entender quem são os meus concorrentes, por que eles estão em primeiro, qual a categoria que eles estão usando. Às vezes a categoria deles está diferente da sua. Se você quer competir com eles, coloca na mesma categoria. Vamos ver se a gente consegue. Faz um teste, entendeu? Você pode fazer um teste. Às vezes você tá numa categoria só, você pode colocar até 3, Exato. né? Pode colocar até mais. Até mais, né? Até mais. Então, tipo assim, o ideal, o mínimo é 3. O mínimo 3, Mínimo 3. Mínimo Então, 3, você tem que colocar pelo menos a sua categoria principal e duas secundárias. Secundárias. Agora, se você não colocar a categoria correta, você tá perdendo visibilidade. Viu? Uma outra coisa importante também tem lá, né? Que é a descrição dos serviços, né? A descrição do serviço. E isso ajuda no ranqueamento também. Porque é tudo o conteúdo que ele busca, né? Indexa, né? Porque, assim, um dos pilares de ranqueamento do Google, ele vai entender a relevância do seu perfil com a busca do usuário. Se eu busco, por exemplo, café em Londrina, aí você tem serviço de café, você tem foto de café, você tá na categoria cafeteria. Nos seus posts você faz assim, ó, conheça a nossa cafeteria, veja o nosso café expresso, tal, não sei o quê. Tudo na sua conta fala sobre café. O Google fala, peraí, esse cara aqui tem relevância. Agora, vamos supor, se você tá numa você tem um perfil de café, mas você posta bolo, você não posta quase não fala sobre café. Por mais que você tenha um excelente café, o Google vai entregar outro cara que tem mais relevância para esse usuário. Então, se você quer ranquear para aquele produto, para aquela palavra-chave específica, preencha o seu perfil com o máximo possível de informações sobre aquela palavra-chave. Cara, a gente volta até no começo, né? Da dancinha, né, cara? Exato. Você não pode... Você vai para outros caminhos, você se divulga de forma errada, né? Verdade. O cara quer contratar um parceiro para dançar, né? Ou quer contratar um médico, Exato. cirurgião plástico. Exatamente. E aí naquele mapa, né? Ele é interessante, né? Porque ele tem os quadrantes, né? Sim. Que você consegue observar, né, dentro dos 20 concorrentes ali e tal, né? Sim. Eu fiz uma pré-avaliação de um cliente, rapaz, assim, ó,
O dele deu tudo mais 20. Ele tava Nossa, fora ele de tava tudo. aparecendo em nada. Nada. E, E com muito tempo de empresa, algumas avaliações Sim. boas e tudo mais, sabe? Mas Sim. dentro do quadrante dele ali naquele perímetro, né, que a gente Uhum. colocou, pô, o cara não tava aparecendo, cara. Uhum. Não, é triste. E dentro do mapa você especifica uma palavra-chave que você quer ranquear, né? Então vamos supor assim, como eu falei, café. E aí você vê quais empresas estão aparecendo em primeiro para café naquela região. E aí você consegue ver que aquela empresa não tá aparecendo, ou se tá aparecendo ou não. Se a palavra café foi interessante para você ou não. É. Então tem muita gente que coloca por isso que eu falei pra você que só preencher a ficha não adianta. Uhum. Porque você precisa preencher produto, você precisa preencher perguntas e respostas, você precisa preencher o máximo de informação possível pra ter relevância naquele assunto. Certo. É bem legal. Pô, bacana, hein, Flávio? Pô, cara, falou um monte de coisa. Passou né? tão rápido. Passou rápido, É, passou meu rápido, foi Deus. bem legal. Cara, tem mais alguma coisa assim que falta falar que você acha da GoPly? De facilidade, de funcionamento? de Do alguma- Google, né? Do, Acho do que Google porque, em si, né? Acho que sobre o Google, principalmente. É, sim. Não, é Sim. que eu digo assim, é porque, pelo que eu notei, né, ela ajuda bastante a você entender o seu negócio também, né, cara? Sim, Então, acho que as ferramentas lá dentro, tá linkado com SEO, né, cara? Tá tudo junto, né? Uma pergunta antes da gente ir pro bloco final, o bloco final. né? Que é a parte da busca do Google, hoje tem IA, né, cara? Sim, sim. Um dos lugares onde ele vai buscar informação também é o Também é algum negócio. Google Meu Negócio, né? Sim. Então é importante você sempre preencher Pode falar. tudo de acordo para você pensar nisso no futuro. Hoje os buscadores são as IAs também, né, cara? E o que é importante ali, né? Eu costumo falar para os clientes o seguinte: hoje em dia a concorrência da atenção tá muito grande. Sim. Então, qual que é a grande... por que você tá me vendendo site, tá me vendendo rede social, agora tá me vendendo Google Meu Negócio? Porque você tem que aumentar os pontos de contato Sim. com o seu cliente. Quanto mais lugares você tiver, melhor você vai estar posicionado, ranqueado, vai aparecer mais. E porque a concorrência da atenção tá muito grande. Então, por isso que você tem que fazer lá na Meta, você tem que fazer no Google, você tem que ter um site bem estruturado, né? Você tem que estar o seu Google Meu Negócio com todas as informações e tudo mais. E, né, uma coisa que é bem importante falar também, porque é o seguinte, né? O comparativo das informações, né? Que nem você falou agora, né? Tá lá o teu endereço do site tem que ser o mesmo endereço do... Exato. Né? Porque senão você vai começar a dar informações desconexas, tua avaliação vai baixar também, né? Sim. Só pegando um gancho dos dois comentários, é que a IA, ela vai realmente ler o Google Meu Negócio, vai ler o site e ela vai fazer toda uma pesquisa no Google para você. Então, por isso que é extremamente importante os endereços estarem corretos. Isso. Porque se você tem divergência de endereço, por mais que seja o mesmo endereço, mas está escrito de forma diferente, no seu site, no Google Meu Negócio, a IA, ela fica confusa se essa empresa existe ou não. Então, quanto mais pontos de informação correta, idênticas, tem que ser exatamente idênticas, né? Você tiver, por exemplo, no seu site está o endereço exatamente como está no Google Meu Negócio, exatamente como está no Instagram. Eu tenho 3 pontos de confirmação que a sua empresa existe. Então, quando você faz a pesquisa, a IA vai buscar essa informação, porque, como eu falei, a IA não vai conseguir chegar no seu estabelecimento e falar, rapaz, realmente existe aqui. Ela vai cruzar esses dados e vai entregar para o usuário a resposta que aquela empresa existe, aquela empresa faz sentido para o seu negócio. E fazendo também só um complemento aí com essa informação que você está falando, que é o seguinte, a gente falou lá atrás, né? O Google não sabe se a sua empresa fechou, mas sabe que ela abriu, Sabe né? que ela abriu. E como ele vai indexar melhores as informações. Se você tiver um site bem legal. Sim, exato. Porque daí ele constrói aquele perfil, né? Uhum. Pra todo mundo, né? Que a gente acha que não falou. Por que todo mundo tem o Google Meu Negócio? Porque o Google pega as informações lá, vai lá, quando você criou um CNPJ, já tá disponível na internet, ele começa a colocar coisa sua lá. Sim, sim. Por isso que você tem que ir lá fazer o requerimento pra você da ferramenta. Só que enquanto você não tiver, ele vai buscar informação onde tiver. E se você tiver um site bem legal, tiver uma rede social bem estruturada, né? Tudo isso vai fazendo diferença já. Faz toda a diferença. Fica o convite, então, para você pesquisar a sua empresa no Google agora. Agora, exatamente. E depois entrar. ligar o contato com a agência. Então, assim, se você precisar de gestão de Google Meu Negócio, a ID tá aqui para atender. Então, só vou falar para vocês aqui essa questão, porque faz o teste. Muita gente hoje fica assim, mas eu venho visto em tantas coisas. Cara, faz um teste de Google Meu Negócio, faz um teste de 3 meses. Fala com o Fábio, fala assim, olha, quero fazer um teste. E aí vocês vão mensurar os resultados. Eu costumo dizer que quando uma empresa faz a gestão do Google Meu Negócio, só de você ter os relatórios de como a sua empresa tá, já vale. Já vale, porque eu tô lidando com pessoas hoje, tô conversando com clientes hoje, que a pessoa fala assim, eu não faço ideia. A gente fez um relatório desse do mapa, lá na ACIL, e o cliente chegou pra gente e falou assim, eu não sabia que eu tava em primeiro.
Eu falei, é sério, você tá em primeiro? A gente olhou no mapa dele, ele tava em primeiro lugar. Que bacana. Aí ele olhou as avaliações, eu nem sabia que tinha essa avaliação, olha só a avaliação. E aí eu olhei a avaliação dele, era rica, cara, porque tinha palavra-chave, tinha... Entendi. Aí eu falei assim... E ele sem responder nada. Sem responder nada. E aí, tipo, o que acontece? Mas é porque é bem nichado, ele tinha poucos concorrentes, mas ele tava em primeiro. Ele falou, mas eu nem sabia. Então, a informação já vale bastante. Só de você ter uma empresa que vai cuidar do seu negócio local e vai te trazer esse relatório, vai te trazer essas informações, já vale a pena pra você saber onde que você tá e o que você precisa melhorar. Ô, gente, ó, e nós estamos falando também, vou fazer conexão com outras ferramentas. Nós estamos falando tanto aqui de a importância de estar posicionado, né? Ter o conteúdo estruturado e tudo mais. Porque, por exemplo, a gente sabe, né? Não tô falando mal, né? Porque ajuda muito a empresa, mas, por exemplo, a gente sabe que o iFood, por exemplo, é uma empresa cara para os empresários. Sim. Pro consumidor ele é barato, Sim. mas pro empresário ele é muito caro. Então você imagina o seguinte, se você conseguir elevar a sua moral dentro do Google para você ser mais posicionado, às vezes você começa a direcionar o fluxo dos seus clientes Exato. através de outro mecanismo. Sim, sim. Entendeu? Então são coisas assim que são detalhes que no final do dia, né, faz diferença no caixa. Sim, faz toda a diferença. Isso aí. Legal, hein? Isso aí, Felipe. Passa pra gente as suas redes sociais. O pessoal que já quiser convidar para palestrar também, né? Que eu Pode convidar. vou falar um pouco de palestra aqui, né? Sim, sim. É que eu tô palestrando bastante sobre o Google Meu Negócio, porque ainda é um mistério. Muita gente ainda não sabe pra que serve, como que usa. Então, assim, as agências parceiras hoje, como a ID, já tem essa informação, já tem o treinamento, já consegue vender, já consegue entregar mais conteúdo, mais relevância para os clientes. Então, fica mais fácil. Mas muitos clientes ainda não entendem, muitos empresários não entendem como que eu posso faturar mais com o Google Meu Negócio. Por isso que eu tô dando essas palestras em associações, em empresas, eu dou treinamento em agências também, justamente para poder entender como que o mercado mudou e como que a gente pode surfar nesse oceano azul agora. Porque querendo ou não, a meta tá um oceano vermelho. Tá muito, muito, muito disputado. Então o Google Meu Negócio, ele tá um oceano azul. Ninguém tá disputando tanto. Legal. Então é oportunidade. Eu vejo oportunidade ali. Não, em breve aqui em Rolândia, né, que é os nossos clientes aqui, que é a maioria de Rolândia, né, nós já estamos pensando já num evento para trazer o Felipe para poder falar sobre Legal. isso e no ao vivo ali, mostrar no telão ali tudo que tá acontecendo. Eu só vou dar palestra se o Flávio fizer as perguntas. Ele vai estar lá, né, com um chapéuzinho diferente, Vou né? estar escondido lá com um boné e um óculos. Isso, né? Eu tenho uma dúvida. Legal, bacana, Felipe. Obrigado, cara. Gente, Isso aí, gente. muito Valeu, demais. Felipe, novamente, né, cara? Legal, obrigado, tá, Felipe? Beleza. Eu que agradeço o convite, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que a gente tinha que fazer um parte 2. Parte 2, tá? Já tá uma. Porque o tempo passou muito rápido. Rapidamente. Tem muita coisa tá pra falar, né, cara? Tá convidado Meu, já. do que a tá gente convidado. prepara aqui, a gente pergunta 10%, cara. 20% talvez, né? É que Né, cara? os assuntos da internet são sem fundo, né? Sem fundo. Todo dia tem coisa nova, Sim. né? É isso aí, valeu, cara. Gente, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Ctrl Alt D